E agora vou receber a Hilda Ferreira e a Hilda vem-nos falar sobre algo muito importante para nós empreendedoras, não é, Hilda? Às vezes pomos umas coisas na cabeça que não nos ajudam e aquelas que nos ajudam custa a entrar, não é? E depois os negócios É não andam. verdade, é verdade. É Mas isso mesmo. estão a ouvir bem? Estamos a ouvir bem, sim? Ok, Hilda, estás muito bem. pronta para falar exatamente sobre isso? Como é que nós podemos mudar estas ideias, estas crenças que se enraizam, com raízes mesmo muito profundas e parece que não querem sair, Sim, qual erva daninha, não é? é E que verdade, é depois verdade. não nos deixa Estão crescer. lá, estão lá ervas daninhas que às vezes nem as vemos. Nem as vemos, exatamente. Bem, então eu vou-te deixar, está bem? Confirma Ok. só, está tudo ok, tens aqui a tua apresentação e o palco é teu e eu estarei aqui deste lado também para te acompanhar. Até já. Ok, muito obrigada. Então, boa tarde a todos os presentes, grata por estarem aí desse lado. Eu sou Hilda Ferreira, tenho 47 anos e posso dizer-vos com toda a verdade que o meu hobby diário é superar-me, sobretudo as minhas crenças, as minhas limitações. Na aldeia, no centro de Portugal, numa época em que o mundo era pequenino não só porque não havia comunicações de estrada e telefone, mas especialmente porque se pensava muito pequenino. E o mundo era cheio de regras, de preconceitos e muitos prejuízos de valor que feriam a alma. É claro que isto continua a existir, mas eu hoje trago-vos aquilo, como é que a minha história evoluiu e como é que a história de todos nós impacta a história da nossa infância, como é que impacta no nosso presente. Então, cresci a ver mulheres que não podiam usar calças, mulheres que trabalhavam, sim, mas apenas no que estava previamente definido que seria um trabalho feminino, e mulheres que não podiam rir alto, nem sonhar alto, nem ousar demasiado, eram mulheres efetivamente castradas. Pois se essas mulheres se destacassem, eram criticadas, se fossem ambiciosas, eram julgadas, se tivessem atitude, eram rotuladas. E eu cresci a observar tudo isto e a observar e a absorver toda esta forma de ver e de olhar para o mundo e para as mulheres. E então, frases como aquela mulher é uma oferecida, ou aquela menina, aquela rapariga é uma oferecida, ou então, olha, aquela vai ali na rua, já não fala ninguém, já deve ser rica. Ou então, para aquelas mulheres mais ousadas que não queriam saber se havia trabalhos femininos ou não, chamavam-nas de mulheres homem. E eu, ao observar isto tudo, comecei a compreender que eu não podia ser demasiado, eu não podia aparecer demasiado. E talvez o mais perigoso de tudo, aprendi a limitar-me para ser aceite pelos outros, pelos pais, pela família, pelos vizinhos, pela sociedade. Porque, no fundo, eu só queria uma coisa. Eu não queria desiludir, eu não queria envergonhar e eu não queria sair da norma. E isto levou-me a que, em vez de eu me expandir, de mostrar a minha verdadeira essência, eu encolhesse, porque precisava de seguir aquelas regras. Mais tarde, tornei-me independente, saí de casa e, passado alguns anos, começou dentro de mim algo a mexer. Comecei a ter vontade de crescer, de experimentar, de ser mais, e alguns anos depois criei o meu primeiro projeto de empreendedorismo. E foi então que comecei a ter dos maiores despertares da minha vida. Porque foi aqui, neste querer fazer algo diferente, que todas as minhas crenças que vieram lá de trás, me foram colocadas à frente dos olhos. E como é que foram colocadas à frente dos olhos? Sob a forma de medo de não conseguir, não ser suficientemente boa, de não ser bem visto, de não ser capaz. Tudo isso começou a aflorar. Mas começou a aflorar de uma forma muito subtil. Não é eu estou a querer fazer alguma coisa e de repente lembro-me, pois, eu acredito que não sou suficientemente boa. Não, não é assim que as coisas funcionam. Eu comecei a sentir-me ansiosa, com medo, comecei-me a sentir muito insegura e isso fez com que aquele projeto que eu tinha e que eu queria muito desenvolver
fosse algo que foi crescendo muito devagarinho. Trouxe-me depois frustração, culpa, mais medo ainda. E enquanto eu não percebi o que é que efetivamente estava a acontecer, eu continuei assim, neste renga-renga, em que queria fazer alguma coisa e não conseguia. E eu acredito que esta história não é uma história apenas minha, é a história de muitas mulheres, de muitos homens também, obviamente, mas de muitas pessoas por esse mundo fora, que todos eles têm uma história. Nós sabemos que há mulheres que tiveram mais liberdade, viveram em ambientes mais prósperos, digamos assim, mas existem sempre crenças que nos limitam e não nos permitem viver a nossa verdadeira essência. Todos nós crescemos com frases, ideias, condicionamentos que acabam por mudar a forma como pensamos, como sentimos e como agimos. Sim, porque está tudo interligado. Crescemos com pensamentos que nos colocam em ação e outros que nos fazem sentir pequeninos, incapazes, insuficientes. Por isso é que o tema da minha palestra é sobre crenças positivas e crenças negativas. Talvez o negativo não seja uma expressão tão adequada, mas pelo menos são crenças que nos limitam. E todos nós temos isto. E falando do empreendedorismo, a questão que se impõe a cada empreendedora é: o que é que eu acredito que é suficientemente positivo e capacitador para fazer prosperar o meu negócio, ou que me está a limitar nos meus resultados? Agora que você me está a ver, pergunte-se: neste momento, o meu negócio está no ponto onde eu quero que efetivamente esteja ou não? Eu tenho um plano para o fazer crescer e estou com toda a vontade e com toda a confiança e isso vai acontecer, ou estou com medo? E é a partir deste questionamento, deste auto-questionamento, que nós ficamos a perceber que existem limitações dentro de nós. Desculpa. Então, depois de muitos cursos, porque eu quando comecei a empreender, comecei a fazer cursos, mentorias, estratégias, porque as coisas não resultavam, porque eu precisava de saber mais, mas o meu verdadeiro crescimento começou quando eu me permiti questionar. Quando eu comecei a fazer esta questão: e se aquilo que está a travar o meu crescimento não for falta de capacidade, mas sim as minhas crenças, a minha forma de pensar e sentir o que me rodeia? Porque nós temos que perceber, nós quando olhamos para o lado, nós percebemos que há mulheres que têm uma confiança brutal, que levam tudo à frente, que conseguem tudo e mais alguma coisa, e por vezes nós, no nosso íntimo, achamos que não somos assim, que não temos essa capacidade. Então porquê? Qual é que é a diferença entre nós e essas mulheres empreendedoras? E nesta altura, quando eu me comecei a questionar, nesta altura eu já estudava os ensinamentos da Louise Hay, portanto eu sou facilitadora Heal Your Life, já tinha feito o curso Pode Curar a Sua Vida, em que um dos temas principais que nos é ensinado é precisamente o impacto das crenças na prosperidade e abundância das pessoas. Aliás, aproveito para vos convidar a visitarem o meu Linktree no Instagram e acederem ao link que fala sobre este curso e poderão se inteirar um pouco mais sobre aquilo que falo. É um curso e é um método que está pelo mundo fora, está em mais de 70 países, já tem transformado a vida a milhares de pessoas. É um método que está, portanto, foi criado na década de 80. Se pesquisarem por Louise Hay ou Pode Curar a Sua Vida, certamente vão encontrar informação de uma forma super fácil. Portanto, aconselho-vos vivamente a que, se ainda não conhecem, façam a pesquisa e percebam um pouco daquilo que eu estou a falar. Então, na altura eu decidi aprofundar estes ensinamentos e à medida que ia estudando, ia descobrindo mais crenças limitativas. E aqui não é só a questão do ir estudando, é a questão do estar atento a nós próprios, é a questão de sermos polícias de nós mesmas. Se eu neste momento me sinto ansiosa, porquê que eu me sinto ansiosa? Se eu neste momento estou a procrastinar, porquê que eu estou a procrastinar? Existe sempre algo dentro de nós que faz com que nós tenhamos determinada ação e nem sempre a ação é aquilo que nós efetivamente queremos. Então comecei a perceber que a adulta de hoje continuava a sentir
o mesmo que a criança de antigamente. Certamente já ouviram falar de criança interior, e de facto nós trazemos para a nossa vida adulta todas as feridas que a nossa criança viveu. Todos os medos, todas as culpas, todos os sentimentos, todos os estigmas, tudo, todas as emoções que nós vivenciamos enquanto criança, essas emoções vêm connosco. Vêm connosco, permanecem connosco e continuam-nos a condicionar até ao ponto em que nós conseguimos olhar para elas e ressignificá-las. Nós somos seres emocionais, seres em evolução, e só conseguimos evoluir quando resolvemos as emoções que efetivamente nos limitam. Então, as crenças fazem parte de nós, todos nós, precisamos de acreditar em algo para agirmos, progredirmos, fazermos a diferença neste mundo, mas há crenças que nos capacitam e há outras que nos limitam. Há crenças que criamos baseado nas nossas próprias experiências, na nossa própria forma de ser, mas a maioria das crenças são baseadas naquilo que nós vimos, naquilo que nós sentimos, naquilo que nós escutamos, no ambiente todo que nos envolveu, na nossa própria cultura. E voltando à minha experiência, eu tenho uma grande crença capacitadora que me diz que eu consigo tudo o que eu quero. E por isso eu comecei a empreender. Mas também tenho crenças que me limitam e muito. E então uma das principais e mais destruidoras crenças que eu descobri passado algum tempo foi que eu acreditava que não era verdadeiramente suficiente, não era suficientemente boa. E porquê? Porque lá atrás alguém me dizia, por exemplo, que ias fazer melhor. Isso não é assim, isso está uma caca. Portanto, e nós vamos acreditando que aquilo que nós vamos fazendo não é bom, e essa crença estava enraizada em mim. E a outra que me prejudicou na socialização com pessoas desconhecidas quem empreende sabe a importância de nos darmos a conhecer a desconhecidos, era que não podia confiar em ninguém. Quantos de nós é que quando éramos pequeninas e hoje ainda dizemos aos nossos filhos e às crianças, e principalmente porque nós vemos tantas notícias menos boas, que nós dizemos não fales com os estranhos. E este não falo com estranhos traz aquela informação inconsciente de que é inseguro nós estamos a falar com os estranhos. Então, se nós acreditamos nesta crença, como é que eu vou, por exemplo, para um networking em que podem estar 10, 20, 100, 200, 1000 pessoas desconhecidas? Como é que eu tenho o meu à vontade para chegar ali e falar com as pessoas abertamente sobre quem sou, a escutar as outras pessoas? Não é possível. Então, quando eu descobri que eu tinha esta crença em mim de não poder confiar em ninguém, foi quando eu comecei a perceber, afinal vem daqui o meu receio em conseguir falar com as pessoas. Então, o que é que eu vim a perceber? Que quando as coisas, portanto, quando eu estava no início do empreendedorismo, em que eu, para conseguir fazer as coisas, eu fiz muita mentoria, fiz muita formação, eu li muito, eu fui a muitos seminários, até que percebi que não era falta de estratégia, era excesso de crenças limitantes. E a questão é, você que me está a ver, também passa por este processo, já passou por este processo, certamente já passou mais do que hoje, mas certamente hoje também terá ainda as suas crenças. Só precisa mesmo descobrir quais é que elas são. E se alguma vez leu o livro Pode Curar a Sua Vida, da Louise Hay, lembrar-se-á que uma das frases principais, logo no primeiro capítulo, é: os seus pensamentos criam a realidade. Se assim é, se os seus pensamentos criam a realidade que tem na sua vida, urge ficar atento àquilo que acredita em relação a si, ao mundo que a rodeia, para encontrar novos caminhos emocionais que o levam onde quer, certo? Então, comecemos por nos colocar perguntas simples. E aqui, se houverem um caderninho que possam escrever,
eu proponho que vos façam esta pergunta. O que é que eu penso em relação às minhas capacidades físicas e cognitivas? 2 segundos para pensar. Quando olho para mim, quando penso em mim, eu questiono o que é que eu penso acerca de mim. Eu considero ser uma pessoa inteligente? Eu considero ser uma pessoa competente? O que é que eu penso acerca de mim? O que eu penso ajuda-me a sentir-me saudável, forte, inteligente, capaz? Ou aquele pensamento, o primeiro pensamento que veio ao responder a esta questão é um pensamento que me traz a sensação de pequenez, de que não consigo? Se a resposta é não, portanto, então não é uma boa crença. Portanto, é preciso criar crenças que nos façam sentir maravilhosas. Se a resposta, quando nós fazemos perguntas acerca de nós próprios, se a resposta é algo que nos traz uma emoção mais pesada, mais pequenina, mais negativa, então está na hora de nós começarmos a transformar. Então, eu penso em relação à capacidade de compra das pessoas a quem quero vender. Muitas pessoas têm problemas em vender. Dizem, eu não sei vender, eu não tenho jeito para as vendas, eu não quero impingir nada a ninguém. Porquê é que temos esta crença? Qual é que é a causa para nós acharmos que não conseguimos vender? Eu lembro-me tenho esta imagem muito presente na minha vida, em que na altura que eu vivia na minha aldeia e via os vendedores ambulantes. E os meus pais nem sequer queriam aparecer e respondiam mal àqueles vendedores. Porque eles queriam despachar os vendedores, eles não queriam comprar nada, e então, em vez de serem gentis e dizer, olha, não, obrigada, não preciso de nada, eles tratavam mal os vendedores. Então, para mim, a imagem que ficou é que ser vendedor é ser julgado, é ser uma pessoa que não está de acordo com aquilo que é pedido. Então, eu não quero vender nada a ninguém, porque eu não quero ser essa pessoa. Nós sabemos perfeitamente que as vendas são necessárias. Se estamos no empreendedorismo, é preciso vender. Tudo se vende, obviamente. Se nós não estamos a conseguir vender, se nós temos algum tipo de preconceito em relação à venda, então está na hora de percebermos que crenças é que estão dentro de mim para efetivamente não estar a conseguir fazer aquilo que é importante fazer. Então, crenças são pensamentos repetidos que se tornam verdades. O que é isto? Pensamentos repetidos que se tornam verdades. Eu não acredito em alguma coisa só porque sim. Eu acredito em alguma coisa porque eu ouvi muitas vezes aquilo a ser dito, porque eu vi imagens que me fizeram acreditar naquilo, porque eu vivo num ambiente que me fazem acreditar naquilo. Mas as crenças são pensamentos. São repetidos, são pensamentos. E são pensamentos que nós interiorizamos. E como qualquer pensamento, eles podem ser mudados. Portanto, significa isto que, independentemente do tipo de crença que tenha neste momento, ela pode ser mudada, ok? Pela repetição. E quero que façam uma reflexão. Se possível, de olhos fechados. Respira fundo. E agora responde para ti. O que é que eu ouvi sobre o dinheiro? Que comentários ouvia acerca dos vendedores de porta a porta? O que é que diziam sobre mim? Os professores, os pais, os colegas, o que é que diziam sobre mim? A primeira resposta que chegar é indicativo do tipo de crença que tem. Se é uma crença que lhe traz empoderamento, capacidade, se
é uma crença que limita. Então, isto é muito importante. Uma crença não é um facto, é apenas um pensamento que tu escolheste acreditar. Uma crença não é um facto, é apenas um pensamento que tu escolheste acreditar. E se foi aprendido, pode ser mudado. Qualquer pensamento pode ser mudado. Então, e como é que isto se processa? Como é que surgem as crenças? Este é o ciclo que está sempre a acontecer dentro de nós, muitas vezes sem nos apercebermos. Primeiro vem a crença, aquilo que acreditamos ser verdade. Depois essa crença gera um pensamento automático. Esse pensamento cria uma emoção. A emoção influencia a forma como agimos. E as nossas ações geram resultados. Vejamos, se eu acredito que não sou capaz, o meu pensamento será: isto vai correr mal. A emoção que surge é o quê? Medo ou insegurança. A minha ação será hesitar, adiar ou nem sequer tentar. Qual é que é o resultado? Não avanço. Falho. Então, se eu acreditava inicialmente que ia correr mal, eu cheguei ao final e efetivamente correu mal. Porque todas as ações que eu tomei são precisamente todas as ações que eu tomei vão de acordo com a minha crença. E o que acontece a seguir? Sempre os nossos resultados confirmam sempre as nossas crenças. Olha para a tua vida atual. Seja para a vida profissional, financeira, pessoal, social. Olha para a tua vida. Aquilo que ainda não estiver como tu desejares é porque tu tens crenças que não te conseguem, que não te permitem chegar onde tu queres. Mas de onde vem esta crença? Que voz é esta que me diz que não posso ou não sou capaz? Nós temos crenças, já vimos que as crenças vêm do passado, também podem ser criadas no presente, mas vêm sobretudo do passado. Vêm da cultura, vêm daquilo que eu aprendi. Elas vêm de lá, mas elas estão dentro de nós. E então, eu preciso de compreender que as crenças não são minhas. E posso mudá-las. Posso escolher outra forma de pensar e de acreditar. As crenças foram herdadas. E como qualquer herança, eu posso rejeitar. Então, fica com isto em mente. Tudo aquilo que tu acreditares pode ser mudado. É como nós irmos ao IPMA. Olha, hoje, por exemplo, aqui na minha zona está imenso vento. E eu ontem fui ao IPMA e não falavam em vento. E eu acreditei que hoje estava um dia fantástico. Afinal, está vento, está muito vento. A minha crença mudou quando eu vi o vento. E é isto que acontece todos os dias. Então, quando nós temos uma crença e que achamos que deveríamos mudar, como é que nós fazemos isto? Nós temos que perceber que as crenças estão associadas sempre a um pensamento, a um sentimento, a uma visão e a uma crença. E então, nós precisamos de pegar na crença que eu tenho atualmente. Imaginemos, eu acredito que os vendedores só querem enganar as pessoas. E eu começo a dizer, a afirmar para mim, os vendedores são pessoas extraordinárias que me trazem os produtos e serviços que eu preciso de ter. E eu vou começar a repetir isto vezes e vezes e vezes e vezes, sem conta. E eu começo, associada a esta afirmação, eu começo a associar, por exemplo, a imagem de um vendedor ou de uma vendedora a vir até mim com um sorriso aberto, a oferecer-me o serviço que eu quero. Inclusivamente, eu posso regatear o preço e
criar dentro da minha mente, eu crio ali uma visão, uma clareza sobre o que é ter um relacionamento com um vendedor. E quando isto fica claro dentro da minha mente, eu começo a acreditar que os vendedores são boas pessoas. São pessoas que não estão ali para enganar, estão ali para nos dar os serviços e os produtos que nós efetivamente precisamos. Mas nós não conseguimos mudar do pé para a mão a nossa crença. Se eu neste momento acredito que os vendedores me enganam, eu não é só porque eu estou a dizer que, não, eu encontro um vendedor extraordinário que me traz produtos e serviços maravilhosos. Não é por eu dizer isto uma vez ou duas que eu vou conseguir mudar a minha crença. Mas quando eu consigo associar este pensamento, este novo pensamento a uma imagem e consigo sentir essa imagem dentro de mim e consigo fazê-lo várias vezes até ficar registado no meu inconsciente, então aí a emoção, o pensamento muda e a crença muda também. Se tiverem dúvidas, eu tenho um canal que depois vai ser passado e vou ter e poderemos, afinal, será? Desculpem, e no canal podemos trabalhar mais esta questão das crenças. E agora trago aqui este exemplo. Este consciência, escolha, substituição, repetição é precisamente o processo que eu estava a falar anteriormente e trouxe-vos aqui este exemplo. A borboleta, antes de o ser, foi lagartixa. Precisou de passar por um processo de metamorfose para se transformar num ser livre, belo, admirado por todos. Também o ser humano cresceu a sentir que era uma lagartixa pequenininha, que não pode ser muita coisa, que não pode muita coisa, que não quer, que não é, que não merece, que não. E então nós temos que dizer, não, calma, eu também posso voar, eu também posso ter o meu momento de glória. E para isso, para nós conseguirmos ter essa mudança, fazer essa mudança, primeiro temos que ter consciência sobre as nossas próprias crenças. Quais são as minhas crenças que me estão a limitar? Depois, preciso de escolher as crenças que mais me servem. O que é que eu quero acreditar verdadeiramente? Qual é que é a crença que traz aquilo, que me devolve aquilo que eu desejo? Depois eu quero substituir crenças antigas por novas. Ok, já sei o que é que eu quero. Eu não quero esta crença que está aqui a limitar-me, eu quero esta. Então, eu vou substituir uma por outra. E depois quero repetir, preciso repetir e repetir e repetir. O nosso inconsciente é mudando pela repetição. Lembra-se, isto agora surgiu-me, muitas das vítimas, e fala-se muito, infelizmente, ainda hoje estava num congresso em que se falava da violência doméstica, muitas das vítimas, antes de entrarem num relacionamento tóxico, sentem-se bem, sentem-se bonitas, cuidam-se, mas quando entram num relacionamento tóxico e passado algum tempo, elas sentem-se lixo. Porquê? Porque os agressores dizem que elas são isto, que elas são feias, que elas são gordas, que elas são incompetentes, que elas são isto. E elas ouvem aquilo tanta vez, que elas vão acreditar. Então nós temos que fazer o inverso. Se eu tenho uma crença que não me ajuda, eu vou passar a criar uma crença, eu própria, eu tomo o controle, eu assumo o controle e vou passar a mudar a minha crença. Portanto, o seu negócio cresce até ao nível das suas crenças. Se o negócio ainda não está onde precisa, que crenças é que estão a limitar? E quero deixar aqui esta última frase. Não há limites, excepto aqueles que alimenta. Não há limites, excepto aqueles que alimenta. E se sonha, pode ter. Mas primeiro precisa de acreditar. Tudo o que sonha pode ter, primeiro precisa de acreditar. E ficam agora aqui os meus contactos. Fica aqui este QR Code, caso queiram ler. Portanto, este QR Code vai para o meu Linktree, onde podem aceder ao meu Instagram, ao meu e-book, encontrar a tua página, onde podem ver a informação sobre o curso e também podem aceder à comunidade do Instagram. Obrigada. Ora, ainda tenho aqui mais uns minutos para falar.
Ok. Quem quiser colocar perguntas, bora lá. Estou aberta a questões. Olha, eu tenho uma pergunta para fazer. Força. Nós, se quiséssemos desengordurar ou desencrustar um tacho, a gente sabia que usava determinados produtos. Sim. Mas agora, para desencrustar as ditas das crenças limitantes, o que é que a gente faz, mulher? Então, primeiro tens que perceber que tens uma crença limitante incrustada, ok? Tens que perceber, eu acredito que não sou capaz. Eu acredito que não vale nada. Para nós descobrirmos estas crenças, o nosso corpo é o nosso sininho. E quando nós muitas das vezes andamos ansiosas, com medo, a procrastinar, é sinal que existem crenças que estão dentro de nós que precisam de ser resolvidas. Então, começamos a ouvir o nosso corpo e começamos a perceber o que é que eu acredito verdadeiramente. E depois é saber, calma, eu não sou os meus pensamentos, eu não sou as minhas crenças, eu posso mudar tudo isto, e então o que é que eu quero acreditar? Eu até agora acredito que não sou capaz de fazer este novo projeto, ou não sou capaz de fazer esta palestra. Por exemplo, imaginemos, eu sei que esta palestra que é super importante, que é importante mesmo eu fazer, mas se eu acreditasse que não conseguia dizer uma palavra, eu nem sequer abria a boca. Eu também, não, calma, eu consigo, eu sou suficientemente boa, isto é para mim, isto vai me dar visibilidade, eu consigo. E começamos a martelar, até efetivamente começarmos a ter alguma confiança. E é um processo lento. E como eu estava a dizer há bocado, misturar o pensamento, ou a afirmação, com a visualização e com a emoção certa. Okay. Tudo a seu tempo acontece. Olha, e queres falar aqui brevemente, que ainda tens aqui 5 minutinhos, sobre a Louisei, porque ouço falar muito da Louisei, tem ali alguns ensinamentos muito interessantes, e gostava de aproveitar que temos aqui uma facilitadora certificada para falar um pouco sobre esse tema, portanto assim em 2, 3 minutos, se nos puderes dar aqui assim umas luzes sobre... Com certeza. Então, a Louisei... excelente. A Louisei foi uma das primeiras mentoras de desenvolvimento pessoal a desenvolver um método, isto na década de 80, e a escrever um livro. E o que ela nos traz, e a grande mensagem que ela nos ensina é tudo se resolve pelo amor. Nós, quando estamos a viver com medo, com culpa, é porque efetivamente temos estas crenças limitativas. Mas se nós olharmos para nós com amor, se nós sentirmos que merecemos todo o bem do universo, se nós sentirmos que merecemos ser felizes, então nós pouco a pouco vamos libertando aquilo que nos faz mal. Então o processo, o método da Louisei ajuda-nos a compreender como é que nós conseguimos transformar a nossa vida com o amor, com perdão, com aceitação. Ela explica-nos de uma forma muito simples, com exercícios muito práticos, mas ela explica-nos como é que eu posso olhar para a vida, aceitar as coisas como elas são, e a partir do momento em que eu as aceito, começar a perceber, ok, isto é um facto, está-me a acontecer isto assim, mas como é que eu posso transformar isto? Como é que eu posso olhar para isto com amor? Portanto, é um método que nos ensina a perdoar, a libertar todas as mágoas que estão dentro de nós, que nos ajuda a ver a vida com leveza, amor. Exatamente, com olhos de amor, porque só assim, só com amor é que nós conseguimos efetivamente ser felizes. Sempre que nós entramos em conflito com as outras pessoas, e entramos em conflito, nós achamos que temos toda a razão no mundo. E eu estou chateada com esta pessoa porque esta pessoa fez isto assim, e não pode, esta pessoa é injusta e não sei o que mais. Eu, quando tenho este tipo de atitude, eu não estou só a criticar outra pessoa, eu estou-me a prejudicar a mim própria pela frustração, pelo medo, pela raiva, por aquilo tudo que eu estou a sentir. Mas eu, se quero viver em amor, eu não me quero sentir mal.
Eu quero realmente sentir, olhar para a pessoa, perceber, ok, está no processo dela, é a forma dela ver, eu não vou entrar em conflito, porque a pessoa mais importante do meu mundo sou eu própria e eu estou em primeiro lugar. E por isso eu cuido-me. E é esta a grande mensagem da Luísa: amar-nos a nós próprios. Olha, gratidão pelas tuas explicações. Eu vou passar a palavra à Sandra para que ela agora te faça aqui as honras Obrigada. E muita gratidão por este esclarecimento que foi fantástico. Obrigada. Um abraço. Obrigada, e um abraço. parabéns pela excelente apresentação que fizeste. Obrigada. Alô! Está cheio de som. Eu esqueço-me sempre de ligar. Nunca quer dar voz. Pronto. Mas, Que crença estará aí? Hilda, não achas? Temos que falar. Exatamente. Temos que pôr. Foi um gosto ouvir-te. Foi muito, muito, muito interessante. E pronto, e vamos nos acompanhando e vamos seguindo aqui umas às outras.